Meu nome é Priscila e hoje vamos dar continuidade ao módulo 4, estudando as partes fundamentais de uma carta pessoal. Então, vamos lá? Então, aqui, nós, continuando o estudo sobre carta pessoal, vamos hoje retomar um pouco dessa ideia que já foi veiculada nos módulos passados, quando trabalhamos a ideia de que carta pessoal pode trazer um pedido, um conselho, uma bronca, uma revelação ou uma certa conversa com um grau de intimidade. Partindo desse pressuposto, nós temos duas pessoas que se comunicam, que é um remetente, que pressupõe um eu e que está geralmente na primeira pessoa do singular. Temos também um destinatário para quem mandamos essa carta. Então, esse destinatário, por se tratar de uma conversa que tem um certo grau de intimidade, é alguém também com que o eu, que é o remetente, primeira pessoa do singular, tenha intimidade. Depois disso, nós temos aqui as partes fundamentais da carta pessoal. E como primeira parte, nós temos o destinatário. E por que esse destinatário é importante? É importante que nós não esqueçamos desse detalhe no texto, pois é um elemento fundamental para apontar quem vai receber a carta. É através desse destinatário que nós apontamos o nível de linguagem que será utilizado. Então, esse destinatário é próximo, então nós podemos utilizar uma linguagem mais formal ou menos formal, ou até totalmente coloquial, de acordo com os propósitos dessa carta. Outra coisa fundamental para a estrutura desse tipo de texto é o corpo do texto. É nesse corpo que traremos o conteúdo que motivou essa carta e o objetivo dela. E aí você pode se perguntar, mas professora, aqui nós temos novamente conteúdo e objetivo. Mas nesse sentido, nós trazemos com relação ao respeito que devemos ter ao comando de produção. Então, quando nos próximos momentos nós tivermos um exemplo de comando de produção para que vocês produzam, nós teremos um conteúdo solicitado e um objetivo também. É nesse momento que teremos aqui o estudo sobre as partes fundamentais da carta, que são compostas pelo cabeçalho, destinatário, corpo do texto, despedida e assinatura. E nesse momento não podemos esquecer nenhum dos pontos dessa estrutura a fim de fazer uma carta pessoal bem completa. Então, o cabeçalho é nesse momento que iremos colocar a cidade, a data e o ano. O destinatário, nós teremos um vocativo a partir da ideia de quem receberá a carta. E aí nós temos diversas maneiras de se referir. Geralmente utilizamos pronomes de tratamento. Então, a partir desse grau de intimidade, nós podemos, por exemplo, destinar a carta a uma querida amiga, a uma cara mãe e por aí vai. Depois disso, teremos uma parte que é fundamental, que seja bem coerente, que é o corpo do texto, onde nós mostraremos em 2 parágrafos, geralmente a partir das ideias, como se constitui esse conteúdo textual. Então, a carta pessoal, ela nasce de um objetivo e ela é exposta a partir desse corpo do texto, o seu desenvolvimento. Assim, essa despedida final tem que ter coerência com o comando textual do qual falaremos posteriormente com o objetivo da carta. Então, lembre-se que esse corpo do texto inicial, ele tem que estar totalmente conectado com essa despedida. No final, nós teremos a assinatura, que é indispensável a esse gênero. Vamos trazer um exemplo agora de como poderíamos estruturar uma carta partindo dessa estruturação que apresentamos antes. Então, aqui, se formos pensar no cabeçalho, nós temos a cidade aqui, por exemplo, Maringá. Depois colocamos uma vírgula e traremos a data. A data, no caso, de hoje, né? Se você fosse escrever uma carta hoje. Então, temos aqui 15 de junho de 2018. Esse seria nosso cabeçalho. Logo após, como falamos, a carta precisa de um destinatário. Então, essa carta se destina ao pai do emissor da carta. Então, ele usa aqui esse querido papai, esse gesto carinhoso para lidar com a pessoa que irá receber a carta. E aí, ele pergunta, como está?
Então, use esse vocativo no destinatário e pergunta como está. Depois disso, como vocês podem perceber, durante a linha, da linha 3 à linha 13, nós temos o que chamamos aqui de corpo do texto, o conteúdo. Então, o conteúdo e o objetivo inicial é estou escrevendo para, e aí a pessoa demonstra o objetivo. Gostaria que... Depois, como falamos antes em módulos passados, nós temos a ideia de que o interlocutor ele precisa ser citado na carta, porque essas marcas de interlocução precisam estar explícitas. Então, perceba que ele usa aqui pai, veja bem. Então, isso é uma parte importante da constituição da carta pessoal. Assim, como vocês podem perceber, ele usa uma ideia de que estou com saudades e perceba que nesse momento há uma coerência, porque se você escreve aqui uma mensagem de tristeza e no final você traz a ideia de que você está alegre, perceba que há uma incoerência entre as ideias. Então é nesse sentido que o texto tem que estar totalmente conectado. Então, se ele traz uma imagem de saudade durante o conteúdo dessa carta, ele finaliza com estou com saudades. Lembrem-se que essa vírgula é fundamental para marcar essa finalização do texto e finalizar principalmente com essa assinatura. Então, é importante sempre manter essa estrutura de linhas com 2 parágrafos, colocando o nome do local com letra maiúscula e atentando a esses detalhes. Sendo assim, vamos agora no módulo 5 para a nossa proposta de produção. Até lá!